Deus está acima de qualquer situação. E Ele está junto, do seu lado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, a letra. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Seja o louvor. Amém. Se Deus fizer, Ele é o quê? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente Deus e mais ninguém. A Deus seja o quê? Seja o louvor. Você pode cantar forte agora? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Amém. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, será sempre. sempre será Deus. Você acredita? Levanta a mão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não Ele é acima de fizer, todas as coisas. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Muito obrigada pela música linda que já nos inspirou, não é mesmo? E antes dessa música, que maravilha! Hoje eu aprendi mais um tanto e acredito que vocês também, né? E tanto aprendi que eu estava ali sentadinha e aí comecei a aplicar as técnicas e de repente comecei a abrir a boca. Eu falei, daqui a pouco eu vou dormir. Está funcionando demais aqui, não posso, Senhor. Eu falei para a Débora, me cutuca, me dá um beliscão aqui, porque não posso, né? Agora a gente tem o segundo momento. Eu estou muito feliz em ver você nessa noite. Algumas pessoas que têm acompanhado aqui desde o primeiro dia, estou muito feliz. Ontem eu coloquei aqui o endereço do Instagram e algumas pessoas aqui seguiram, que eu vi lá. Muito obrigada, estamos juntas. Que gostoso, né?
como faz bem para a gente separar um tempinho, um pouquinho da nossa agenda para cuidar da gente mesmo, não é? Bom, o nosso tema de hoje é este aqui. Na sala de aula. Todos nós já estivemos em uma sala de aula, em algum momento. E nesta semana, este local está uma grande sala de aula, não é mesmo? Todos nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo muito. E nós vamos continuar aprendendo até o final desta semana, porque a semana não termina na sexta-noite, termina no sábado, como a doutora Angélica já disse, todos nós somos convidados, não é mesmo? Bom, continuando então, durante esses dias, nós temos falado um pouquinho sobre como fomos criados, para que fomos criados. Ontem falamos um pouquinho sobre o início do pecado, a batalha entre o bem e o mal. Tudo isso baseado no quê? No nosso manual, a Bíblia. Muito bem. Bom, na verdade, direta ou indiretamente, toda a Bíblia trata de um grande conflito entre o bem e o mal. Um conflito que começou lá na criação do mundo, que está aí todos os dias, até quando este mundo findar. Eu trouxe alguma curiosidade bastante interessante da Bíblia. Como é mesmo o nome do primeiro livro da Bíblia? Gênesis, muito bem. Os 2 primeiros capítulos nós estudamos aqui com mais detalhes, onde falou o quê? Sobre a criação do mundo e a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, no último livro, quem sabe o nome do último livro da Bíblia? Apocalipse. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos. Então, os 2 últimos capítulos do último livro da Bíblia falam de um mundo perfeito que vai existir depois que o pecado for erradicado. Os 2 primeiros falam de um mundo perfeito que existia antes da entrada do pecado. E os 2 últimos falam de um mundo perfeito que vai existir depois que o pecado for erradicado. E o restante da Bíblia? Lá de Gênesis 3 até Apocalipse 20. E por que não dizer em toda a Bíblia? Nós vemos um Deus preocupado, um Deus envolvido com os nossos problemas. Um Deus envolvido com as nossas batalhas diárias, com as nossas angústias. E um Deus que está sempre ensinando. Um Deus que é o professor perfeito. Na verdade, então, a Bíblia, um manual que nos ensina melhor viver hoje, de acordo com aquilo que o nosso mestre planejou antes de nascermos, com o objetivo de nos dar uma vida melhor, uma vida eternal. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma destas histórias que está aqui neste livro maravilhoso. E esta história está dividida em 2 cenas. A primeira cena está lá no livro de Lucas, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, senão eu trouxe aqui para nós o texto também. No capítulo 10, nos versos 38 a 42. E lá diz assim: Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, quer dizer, permanecia, assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ter o contexto, rapidamente ver o contexto desta história. Jesus estava viajando. A história fala que Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta. Este povoado era Betânia. Betânia ficava mais ou menos a 3 quilômetros do templo de Jerusalém, quase chegando em Jerusalém naquela viagem.
Era a última parada que as pessoas faziam antes de chegar em Jerusalém. E Jesus, assim como todos naquela época, parava naquela cidade, se hospedava na casa dos irmãos de Betânia. Quem eram eles? Marta, Maria e Lázaro. Muito bem. E sabe, queridos, ali naquela casa Jesus encontrava acolhimento, carinho, amizade. Ali ele falava com simplicidade. E nós sabemos que Jesus andava sempre acompanhado dos discípulos, não é? Jesus não estava sozinho. E aí, quando eu estava lendo hoje para trazer aqui para a gente esta reflexão, eu fiquei imaginando que tipo de casa era aquela que Jesus se sentia bem. Será que aqueles irmãos, eles falavam, como que eles conversavam um com o outro? A Bíblia não menciona os pais, então é bem possível que dos 3 irmãos, Marta fosse a mais velha, porque a Bíblia traz o nome de Marta primeiro. Então é bem provável que os pais deles já não existiam. Como será que eles conversavam entre eles? Se Jesus se sentia bem ali, Jesus era acolhido, tanto é que ele parou lá por algumas vezes, era porque o tratamento era de amor, o tratamento era de amizade, de respeito. Bom, nos versos 39 e 40, como nós vimos aí, nos apresenta Marta. Quem era Marta? Ela tinha uma irmã, Maria, que estava sentada aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Dá para imaginar quem é Marta? Aquela que quer cuidar de tudo nos detalhes. Imagina, eu acredito que aqui nessa igreja tem várias Martas, não é mesmo? Que a gente percebe os detalhezinhos aqui quando a gente sai, o carinho, tudo pronto, não é? Eu confesso a vocês que eu fico pensando, eu sou mais Marta, não é? Quando a gente recebe um monte de visita em casa, a gente quer deixar tudo nos mínimos detalhes, não é? E Marta era assim. E naquela época a hospedagem dizia tudo. Imagina recebendo Jesus e todos os seus discípulos, tinha muita coisa para fazer, e Marta contava com a ajuda de Maria. Mas Maria, quando Jesus chegou, as coisas mudaram um pouquinho. Maria ajudava Marta, mas quando Jesus chegou, se assentou, os seus discípulos em volta, eu imagino Maria passando, de repente carregando alguma coisa, e ela ouve Jesus falando. E aí, como que encantada por aquelas palavras, ela se aproxima, deixa aquilo que ela estava carregando, senta bem pertinho de Jesus e, de boca aberta. Ela nunca tinha ouvido nada parecido. Maria estava maravilhada. Ela estava sentada naquela sala de aula, e no melhor lugar que poderia ser, que era onde? Pertinho dos pés de Jesus. E Marta toma uma atitude. Como assim? Espera aí, eu vou trabalhar sozinha? Esse tanto de coisa para fazer, comida para organizar, hospedagem, não. Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Manda ela vir me ajudar agora. Espera aí, a gente entendeu bem o que Marta está fazendo. Mandando Jesus mandar. Opa! Marta queria ter o controle da situação, absoluto, obcecada pela perfeição. Ela queria as coisas do jeito dela, porque ela achava que o jeito dela era o melhor jeito. Será que eu e você já agimos assim alguma vez? Quando a gente quer tudo nos detalhes de acordo com a nossa vontade. Qual foi a resposta de Jesus? Lá no verso 41. Quando ele diz, Marta, Marta, você está tão preocupada, está fazendo tempestade num copo de água. Você está preocupada à toa. Você não entendeu ainda que só uma coisa importa e Maria escolheu, eu não vou tirar isso dela. E Jesus fala com ela com tranquilidade. Ele tinha acabado de receber pedrada. Senhor, o senhor não está vendo lá? E ele, Marta, Marta, calma. Eu acredito que Marta não conseguiu entender a princípio que Jesus estava falando ali, o que significava a única coisa. Porque Marta estava num chilique. E aqui a gente podia
pedir uma explicação científica de tudo que a gente já ouviu aqui, não é? Aquilo que vai para lá, que vem para cá, porque eu já esqueci todos os nomes, mas Marta estava naquele período. Ela não conseguia respirar, ela não conseguia ver, ela só estava cega. Como assim, eu fazendo tudo? Sabe, queridos, mas Jesus é o mestre. E naquela sala de aula, que ele estava ensinando aos discípulos, estava ensinando a Maria, Jesus também queria ensinar a Marta. Por isso, com muita calma, ele olha para ela e diz: Marta, Marta, você não entendeu nada. Sabe, isso aqui, que nós estamos aqui, é isso que importa. É isso que eu estou tentando te dizer. Jesus estava tentando ensinar para ela o que realmente importa. Sabe, queridos, nós acabamos de passar por uma pandemia, e na pandemia nós realmente lembramos-nos do que realmente importa. Não importava o carro que tinha na garagem, as roupas, os sapatos, nada disso. O que importava? Saúde, vida, saber que os nossos queridos estavam bem, não é? Isso era o que mais importava. É isso o que mais importa. A resposta de Jesus não foi a que Marta esperava, porque ela queria que Jesus mandasse Maria ir para a cozinha. A resposta de Jesus também não foi a que os discípulos esperavam, porque como assim? Uma mulher aprendendo junto com os homens, naquela época não era permitido, de forma alguma. Aquela resposta de Jesus surpreende e abre caminho para que Marta também se sentasse naquela sala de aula. Sabe, queridos, Marta e Maria não são personagens de uma história fictícia. Não, este livro não se trata disso. Maria e Marta são personagens reais, mulheres de verdade, que enfrentaram provações, desilusões, que tiveram talvez sonhos desfeitos, que tiveram seus momentos de ansiedade, que tiveram esperanças perdidas, talvez, sonhos frustrados, assim como eu e você. E embora sejam muitas as semelhanças delas conosco, no contexto que nós vivemos, as condições que elas viviam eram bem diferentes. Lá as mulheres dependiam totalmente de homens, e naquela casa havia um homem, que era o irmão delas, um único homem, que era Lázaro. E agora nós vamos para a segunda cena. Se você tiver a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 11, verso 3 em diante. Apenas alguns versos. Lázaro ficou doente. Suas irmãs, então, já haviam um relacionamento de amizade? E as suas irmãs, então, resolvem mandar uma mensagem para Jesus. Eu acredito, na verdade, que elas sabiam que Jesus sabia que Lázaro estava doente. Elas já haviam visto milagres, elas já haviam visto cura. Mas mesmo assim elas mandam um recadinho, porque vai que Jesus se esquece, né? Vamos dar uma ajudinha. Então elas mandam ali um recado, que está registrado no verso 3. E o recado era pequeno, e dizia assim: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ponto. O mensageiro chegou e entregou isso. Porque isso era apenas um lembretezinho, né? Então Jesus recebeu a mensagem e mandou outra. E na mensagem de Jesus dizia: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Uau! Elas receberam essa mensagem, o que elas entenderam? Nosso irmão não vai morrer. Vamos ficar tranquilas, isso não vai acontecer. E elas se apegaram àquela esperança e falaram para Lázaro: Lázaro não vai morrer. Fica tranquilo, Jesus disse que você não vai morrer, que você vai viver. Mas Jesus não veio e Lázaro morreu. Além de Jesus não vir, Jesus ainda esperou mais 2 dias para retornar. Os discípulos que estavam com Jesus não entendiam nada. E eles chegaram mesmo a duvidar da missão que eles tinham com Jesus. Porque eles pensaram: espera aí, se Lázaro é tão amigo de Jesus, e Jesus não se importou,
não voltou para cuidar, para curar, quem somos nós? E os discípulos, então, começaram a ficar receosos. Depois de 2 dias, então, eles voltam. E quando eles chegam a uma grande multidão, Lázaro já havia sido enterrado, né? Já havia sido morto, já estava na sua tumba. E Jesus, então, fica um pouco distante, manda chamar Marta. E Marta vem, sai de quietinho, e a cabeça dela com aquela batalha, né? Por que Jesus não veio? Agora não adianta mais. Eu sei que se ele tivesse vindo, o nosso irmão não teria morrido. E aqui eu imagino assim, aquele turbilhão de pensamentos, não é? Será que é diferente de eu e você? Quando a gente não entende das coisas. Mas aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa tão boa, faz tanto bem, por que aquela pessoa ficou doente? Sabe aquelas inquietações que a gente tem, que a gente não tem resposta? Quantas vezes a gente já se pegou pensando, por que Jesus não veio curar, acalmar, proteger? Sabe, queridos, nós precisamos acreditar que Deus sempre tem o melhor, mesmo que nós não consigamos entender. E quanto mais nós conhecemos o nosso maior mestre, mais nós entendemos que ele sempre faz o melhor. Então Jesus conversa com Marta, ela abre o seu coração, isso está registrado nos próximos versos, do verso 21 em diante. E ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei, né, Marta sendo Marta, mas eu também sei que tudo quanto o Senhor fizer, o Senhor pedir, Deus vai te conceder. E eu sei que Ele vai te ressurgir no último dia. Então Jesus diz a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim, não vai morrer eternamente. Você acredita nisso, Marta? O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus, o maior dos mestres, estava ensinando a Marta os princípios fundamentais do Evangelho. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Simples assim. E Marta diz o quê? Sim, Senhor, eu creio. Ai, eu imagino o orgulho daquele professor, né, de Jesus. O orgulho daquela aluna, Marta, quando ouviu aquela resposta, ele sabia que era de coração. Porque apesar de muitos ali não entenderem, inclusive alguns dos seus discípulos, Marta havia entendido a lição. Marta havia aceitado Jesus como o maior dos mestres. Marta tinha passado no teste e agora era a primeira aluna da sala. Como Jesus amava. Enquanto os discípulos observavam, mais uma vez, Jesus parou para ensinar a Marta. Jesus ensinava em todo o tempo e ela definitivamente se deixou conduzir por Jesus. Aceitou aquele convite. Marta e Maria eram diferentes e reagiam à ansiedade, como foi até dito aqui hoje, a gente nem combinou a respeito disso. Marta e Maria reagiram de maneira diferente. Talvez por isso mesmo que Jesus não avisou a Maria primeiro, pediu para avisar a Marta. Então Marta volta à casa onde as pessoas lamentavam a morte de Lázaro, cochicha no ouvido de Maria. E Maria sai de quietinho? Não. Sai correndo, desesperada, chorando. E as pessoas acompanham Maria, achando que ela ia lá de volta ao túmulo. Mas Maria volta, encontra Jesus, e quando ela encontra Jesus, ela se joga aos pés de Jesus. E Jesus amava tanto aquela família que Jesus também chora. Eu penso que Jesus chorou naquele momento não somente pela morte do seu amigo. Jesus chorou naquele momento pela dor que aquela família estava sentindo. Pela dor que aqueles amigos sinceros estavam sentindo. Mas Jesus também chorou pela dor que ele sabia que o mundo iria padecer até os nossos dias. Eu acredito que naquele momento Jesus chorou pelo que eu e você estamos sentindo hoje. Pela dor que sentimos ontem.
por um sonho no nosso coração que não se concretiza, por aquela angústia que nós sentimos, por este mundo de dor, de tristeza, de desilusão, de desilusões, de despedidas. Sabe, queridos, esta história não termina aqui. Dessa vez, Marta não se atreveu a dizer para Jesus o que ele deveria fazer. Ela simplesmente entregou para Jesus. E ela recebeu uma surpresa. Exatamente aquilo que a gente recebe quando a gente entrega tudo para Jesus. Jesus não havia voltado antes, quando recebeu a mensagem, porque curar o enfermo não teria sido o mesmo do que trazê-lo de volta à vida. Jesus tinha um milagre para eles e não apenas uma cura. Entendem? O propósito de Deus é muito maior do que os nossos olhos finitos podem enxergar. Jesus ressuscitou a Lázaro e muitos creram nele a partir daquele dia. Se Jesus apenas houvesse curado, e ele nem precisaria estar ali para curar, pessoas não teriam testemunhado um verdadeiro milagre de Lázaro ressurgir da morte. Mas, como muitos sinceros que haviam ali, também haviam ali pessoas para dar uma olhadinha de leve, sabe? E muitos não gostaram do milagre. E correram para contar para os fariseus, para dar mais munição ainda a eles, para crucificarem Jesus, que aconteceu um pouco depois. E aí eu pergunto para você, como você tem vivido a sua jornada neste mundo? Será que você acredita e caminha com Jesus na direção de Jesus? Ou você finge que acredita? E quando isso acontece, nós estamos correndo na direção contrária, queridos, não há meio termo. Ou nós acreditamos e caminhamos com Jesus ao nosso lado em nossa jornada, ou nós fingimos que acreditamos e estamos cada vez mais nos distanciando dele. Eu trouxe aqui uma foto. Eu não estou conseguindo passar. Se você puder colocar aqui para mim, já aparece, não aparece aqui. Isso, esta foto. Esta foto eu tirei há alguns anos. Deus me deu o privilégio de realizar um dos meus sonhos, que era realizar uma missão em outro lugar. E aqui essa foto foi tirada na África. Nós estivemos lá com um grupo muito grande durante um período no mês de janeiro, para realizar um trabalho, construção, atendimento. Eu poderia contar muito dessa história, mas eu só vou contar esta foto. Em um dos momentos nós estávamos andando de ônibus para chegar até o local do atendimento que nós faríamos naquele dia. Havia chovido uma tempestade, estava tudo alagado, e nós estávamos tentando passar com um ônibus que tinha buracos embaixo e entrava água por baixo e tudo mais. Eu olhei pela janela e vi essa cena. E como o ônibus atolou, eu saí, fui lá pertinho e tirei essa foto. Uma sala de aula. Vocês estão vendo a quantidade de crianças? Vocês estão vendo cadeiras aqui? Apenas 2. Estão vendo carteiras? Não havia caderno, não havia caneta, não havia lápis. Assim como também não havia paredes e nem teto. Muito menos uma lousa ou um quadro. Mas sabe que também não havia? Não havia crianças conversando. Não havia tristeza. Essa professora ensinava com um sorriso no rosto. E eu a ouvi cantando com tamanha alegria. A voz daquelas crianças me fizeram chorar. Porque eu fiquei pensando. Até 2 horas atrás eu estava reclamando com Deus. Por que Ele tinha mandado a chuva? E essas crianças não têm nada, mas sabem valorizar o que realmente importa, que naquele contexto era o mínimo de conhecimento. Sabe, queridos, muitas vezes a gente caminha a nossa jornada olhando somente aquilo que nós não possuímos e nos esqueçamos do que é essencial e do que realmente importa. Marta aprendeu uma lição.
E Marta, às vezes, tem sido usada como um exemplo a não ser seguido. Eu mesma já me perguntei algumas vezes, devo ser como Marta ou como Maria? Talvez a gente leia aqui no relato bíblico e pense a respeito disso. Não, eu não quero ser como Marta, eu quero ser como Maria, ok? E eu te pergunto, você gostaria de ser como Marta ou como Maria? Mas eu também te respondo, ou eu queria te levar a fazer uma escolha. Seja como você mesmo. Sabe, muitas vezes a gente aplica rótulos em nós mesmos, ou na nossa igreja, ou na nossa casa, ou na nossa comunidade. A gente fala assim, não, esse daqui faz, nossa, esse daqui trabalha bastante, esse daqui é trabalhador, posso contar com ele. E esse daqui não, esse daqui não. Esse aqui eu não posso contar com nada. Esse aqui não adianta nem falar, o imprestável. Aquela lá é daquele jeito, aquele lá não. E assim a gente vai colocando rótulos nas pessoas, colocando mais valor em um e menos valor em outro. Foi assim que Jesus fez? Não foi. Pode ser que a princípio, quando a gente leu essa história, nós tenhamos a tendência de ver apenas uma aluna, aquela que estava lá, que escolheu os pés do Salvador. Mas Jesus, desde o início, viu duas. E ensinou a elas em todas as oportunidades que teve. Ensinou as duas que naquela sala de aula o melhor lugar que existia era aos seus pés. A Bíblia ainda menciona mais uma vez Marta, depois dessa história, dentro de um contexto de serviço, num jantar na casa de Simão, na última semana de vida de Jesus, 6 dias antes da Páscoa. Está lá registrado no livro de João, capítulo 12, verso 2. E sabe onde ela estava dentro daquele contexto? Servindo. Dando o seu melhor para cuidar das necessidades das pessoas à sua volta. O que foi modificado em Marta, queridos, não foi a sua tendência natural de servir, mas quem sabe, talvez, a sua tendência natural de reclamar e de tentar ser controladora e controlar a tudo e a todos. Foi nesse jantar que Maria, sua irmã, ungiu o corpo de Jesus com perfume, já preparando Jesus, de certa forma, para o sepultamento que viria. E o que fez Marta? Eu imagino Marta, neste momento, talvez acompanhando de longe a cena. E ao contrário do início da nossa história, onde ela vem e não. Quem sabe olhando Maria e pensando, esta é minha irmã. Ela me ensinou que o melhor lugar é aquele. Como eu amo esse Jesus e é aos pés dele que eu quero estar. Marta foi libertada para ser a mulher que Deus sonhou para ela. Ela se formou naquela sala de aula para ser simplesmente Marta. E apenas encerrando, no início da nossa história de hoje, nós ouvimos Jesus falando lá no início o quê? Que pouco era necessário, lembra? Apenas uma coisa. Você consegue pensar uma coisa que lhe é necessária para viver uma vida aos pés do Salvador? Consegue se lembrar de alguma coisa? Há um livro que nos dá uma resposta. Está lá. Pode passar para mim, por favor? É um livro desejado de todas as nações. E eu queria ler com você este texto. Há uma só coisa que Marta necessitava. Era espírito calmo, devoto, mais profundo anseio do conhecimento da vida futura e imortal e as graças ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Queridos, o que nós precisamos? Menos ansiedade, e é isso que nós estamos aprendendo aqui. Pelas coisas que passam, pelas coisas que ficam neste mundo. E mais ansiedade no sentido bom dessa ansiedade saudável. Mais ansiedade pelas coisas que vão ficar eternamente.
mais ansiedade pelas coisas que unem a nossa família, pelo amor que nos une, pelo amor aos nossos irmãos e principalmente pelas coisas eternais, pela vida que Deus está preparando para nós. Estar na sala de aula do Salvador significa isso. Significa ter menos ansiedade em torno das coisas passageiras e mais pelas coisas que permanecem para sempre. Mais ansiedade, mais sede de conhecimento, mais sede de comunhão com o Pai, aquilo que pode nos levar ao céu. Eu e você podemos e devemos fazer parte deste momento da história do mundo com o que somos, com o que temos em mãos, com o nosso melhor, dedicando nosso tempo a servir Jesus, começando em nossa casa, com respeito, carinho e amor ao próximo, na nossa família, na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, na nossa igreja, em missão. Para isso, é necessário estar na sala de aula, sentar-se aos pés do Salvador no melhor lugar do mundo e, quem sabe, ouvir o maior mestre nos dizendo: Milena, Cleide, Elber, Angélica, Sara, Jonas, Michele, Laura, Jeane, Débora e tantos outros nomes que estão aqui nesta noite. Por que você está tão preocupado com tantas coisas? Será que você não entendeu ainda que apenas uma coisa importa? Eu, seu Deus, só quero que você se sente aos meus pés, que você assista a minha aula, que você aprenda de mim, que você me sirva com o que você tem de melhor e que você alcance a vida eterna. Queridos, eu não consigo terminar esta reflexão, essa história que para mim é encantadora e toda vez que eu a leio e falo sobre ela eu me emociono de saber o que Deus tem preparado para nós desde a fundação deste mundo. Eu não consigo pensar neste contexto sem pensar em uma música que eu amo e que eu gosto muito. A música se chama O Melhor Lugar do Mundo. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem. E você que não conhece é convidado a cantar conosco. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento, pode ser. Prestasse atenção nesta letra que é incrível. E quem sabe tente cantar junto quem não a conhece. E você que a conhece, cante com seu coração. Entregue para Deus aquilo que está te afligindo neste momento. Entregue para Ele essa única coisa que falta para finalmente nos assentarmos definitivamente aos pés do Salvador, que é o melhor lugar do mundo. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração,
saber que temos um professor, um mestre que cuida de nós desde antes de existirmos. E principalmente, como é bom sabermos que o Senhor tem um lugar especial para todos nós. Uma possibilidade de uma vida sem sofrimento, uma vida eternal. Senhor, te agradecemos muito pelo teu recado a nós, ao nosso coração nesta noite. Te agradecemos por tudo que temos aprendido de como cuidar melhor de nossa saúde emocional, mas também como cuidar melhor de nossa saúde espiritual. Por isso, mais uma vez eu te suplico, Senhor, ao sairmos daqui nesta noite, que tenhamos força, coragem, para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, as decisões que fizemos, e que a cada dia mais estejamos fortalecidos em Ti, até o grande dia quando o Senhor voltar para nos buscar. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa o nosso cônjuge, os nossos filhos, aqueles que estão em casa, aqueles que já estão longe, os nossos pais. Senhor, enquanto humanos somos falhos e às vezes erramos tentando acertar. Por isso, Senhor, mais uma vez eu te suplico, coloque a tua esperança em nosso coração, a certeza do teu perdão. E que a cada dia nesta jornada temos a certeza que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco ao nosso lado. Ao sairmos daqui, Senhor, a tua direção. E que amanhã estejamos aqui novamente, pontualmente, para recebermos as bênçãos que temos recebido, ouvindo mais uma vez o teu recado ao nosso coração. E é com o coração imerso em gratidão que nós te pedimos e te agradecemos. Não porque merecemos, mas por tua imensurável graça. Amém. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez temos um lanchinho super mega especial nos esperando. E a gente se encontra amanhã, novamente, a partir de 7 horas da noite.